Meus irmãos, meus amigos, meus amores, boa tarde. A graça nos basta. Meus queridos, olha, eu vou dar uma resposta aqui, está pendente acerca desse inferno aí que as pessoas tanto falam como sendo um lugar de sentença. Deixa eu explicar aqui o meu entendimento com base na cultura, na história, no costume da época de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 30, está escrito assim: E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vás todo o teu corpo para o inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí, depois eu cito mais alguns versículos, só para não ficar só citando versículo aqui. Normalmente, e eu cresci ouvindo isso, os religiosos, ou a religião em si, eles ensinam que esse inferno, e até usam a parábola do rico e do Lázaro. Uns dizem que é a parábola, outros que não, mas não vem ao caso aqui. Eles se utilizam daquela fala de Jesus em relação ao rico e ao Lázaro para dizer que Jesus ali está comprovando que alguns vão para o inferno e outros não. De fato, alguns iam para o inferno e outros não. Quem eram os que iam para o inferno? E de que inferno a Escritura se refere? Seria um inferno onde a pessoa vai sofrer eternamente? Um fogo que nunca vai se apagar eternamente? E qual é o conceito de eterno? Porque as pessoas pensam que eterno, quando a palavra eterna está citada na Bíblia, está falando de algo que nunca vai parar de existir. É algo que é para sempre. Mas deixa eu explicar aqui o meu entendimento. Eu estou gravando devagar e vou gravar áudios não tão grandes, longos como os que eu tenho costume, para não ficar chato para ouvir. Primeiro é preciso ratificar de que naquela época haviam naquela cidade algumas portas, na cidade de Jerusalém haviam algumas portas, não havia apenas uma entrada e uma saída. Algumas portas, existia a porta das ovelhas, que era o que dava por onde os pastores saíam para ir tomar de conta dos seus rebanhos. Existia a porta, enfim, várias portas. Eu não vou citar o nome das portas porque isso não faz parte da pauta. Mas entre tantas as portas que haviam, existia uma porta que dava para um lugar que, numa linguagem transliterada, esse lugar, que era um tipo de lixão, um monturo, numa linguagem nossa hoje, esse lugar se chamava inferno, ou lago de fogo. O que ia e quem ia para esse inferno de fogo e enxofre? Primeiro, lá era jogado todas as impurezas que era tirado da cidade e lançada lá, certo? Todas as impurezas que eram consumidas e que contaminavam a cidade era tirado para fora e lançado lá. Dia e noite lá o fogo era aceso para queimar, porque era muita impureza que era lançada e era muito lixo e era muita coisa. E para que o odor não fosse tão grande, porque ali era jogado animal que morria, um cavalo, um cachorro, enfim, o odor naquele ambiente, que era fora da cidade, a uma certa distância, era grande. E para que aquele odor não chegasse até a cidade e as pessoas não aguentassem se aproximar para ir jogar as impurezas lá, eles acrescentavam enxofre. Eles jogavam enxofre naquele lugar para diminuir a questão do odor, do mau cheiro, que era muito grande. Mas enfim, vamos lá. Além das impurezas do que era consumido na cidade e dos animais que morriam, que eram lançados lá, também nesse inferno eram lançados os corpos de pessoas que morriam, mas que antes de morrer, eles causavam desonra para aquela sociedade. E uma das formas, além da punição com morte, as pessoas também
era uma forma da sociedade ou da justiça daquela época desonrar aquela pessoa, não lhe dando um sepultamento. Então, os corpos de ladrões, os corpos de marginais, suponhamos que de estupradores, os corpos de filhos que batiam nos pais, qualquer pessoa que causasse desonra para a sociedade, ela não era sepultada. Qualquer tipo de criminoso, pronto, independente qual seja a gravidade, qualquer tipo de criminoso que era condenado, ele morria e não era sepultado. Por quê? O fato de pegar uma pessoa e deixar o seu cadáver ao relento ou num lixão era uma desonra para o falecido, para aquela pessoa que morreu. E a família sabia e não recorria porque sabia que ele tinha feito por merecer não ter um velório ou um sepultamento digno. Então, vou gravar outro áudio. Então, olha aqui, daí a gente começa a entender. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lança de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que tu seja lançado o teu corpo lançado no inferno. Lançado, o teu corpo. Em lugar nenhum, inferno é lugar de punição para quem está vivo. Não, era lugar de se jogar cadáver. Era uma desonra para o corpo do que morreu. Em lugar nenhum, alguém iria para o inferno para ficar sofrendo eternamente. Não. Olha só. É melhor que se perca um dos teus membros, ou seja, é melhor que você seja punido aqui com vida, do que você morra e o teu corpo inteiro seja esquecido lá para os bichos comerem e para o fogo te queimar e você seja desonrado, o seu corpo não seja sepultado. É muito melhor que você pague a pena aqui com vida, alguém vai lá e exerça uma punição sobre você, sobre o seu ato, sobre o seu crime, do que você morrer como um criminoso e o teu corpo ser lançado todo no inferno. Essa é a questão. Daí a gente entende também por que Cristo disse assim: Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro. Pedro, na tradução, quer dizer pequena pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus dizendo. Essa pedra quem? Jesus. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus estava dizendo que portas do inferno são essas? As portas que davam acesso àquele lugar. Ou seja, qualquer pessoa que vive cometendo os seus crimes, que vive cometendo os seus delitos, ainda que salvo, ainda que ele se torne igreja, ainda que como igreja ele esteja salvo pelo meu sacrifício, se ele comete delito, ele vai ser lançado no inferno. Ele vai ser lançado lá naquele lugar de desonra, aonde o cadáver é queimado, onde a pessoa não tem o direito de um sepultamento digno. É isso que Jesus estava dizendo. A minha igreja, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas que está dizendo aí, são as portas que davam para aquele lugar, não prevalecerão contra ela. Enfim, Jesus está se referindo aí a um lugar onde as pessoas eram jogadas de forma desonrosa. Jesus também disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha só, porque a alma é algo que está atrelada ao físico do homem, ao corpo, aos sentimentos, ao funcional do corpo, certo? Ao emocional do corpo. Ninguém pode matar as suas emoções. Aí, se matar o corpo, aí também a alma vai. Por quê? Porque a alma é a composição, é a parte funcional do corpo. Enfim, Mateus capítulo 10, 28. Não tem mais os que, no plural, matam apenas o corpo e não podem matar a alma. Porque a alma é a parte interna, mental, psique do homem. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha só, Jesus não está falando de espírito aí, está falando de corpo e de alma, porque o corpo perece, o fogo queima, a terra come o corpo. E a alma deixa de existir quando o corpo falece. Jesus não falou de nada do espírito, falou do que está relacionado à alma e o corpo.
Vocês têm que temer as coisas físicas daí. Vocês não precisam ter medo de quem pode matar apenas. Não, vocês têm que temer tanto aquele que faz acusação, e essa acusação te leva à morte, e essa morte faz com que tu seja sepultado desonroso. As coisas naturais dessa vida que vocês devem temer é isso, é ser desonrado. Se resume nisso. Aí ele diz, fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo cadáver aí. O cadáver que não é sepultado, porque eu me atrevo a dizer aqui que Jesus foi condenado, Jesus foi acusado, e ele foi condenado e foi crucificado como um malfeitor. É tanto que ele foi crucificado entre dois ladrões, dois criminosos. E Jesus ali foi condenado como um criminoso. Logicamente, isso é lógico, isso é o óbvio. Jesus seria lançado naquele lixão, o corpo de Jesus seria jogado naquele lixão para ser queimado e ser comido pelos bichos. Isso é natural. Por quê? Porque era para aquele lixão onde iam os corpos dos criminosos, porque nenhum criminoso era sepultado com honrarias. Justamente aí a gente entende por que José de Arimateia pediu o corpo de Cristo para sepultar. Entendeu? Não é porque Maria e José não tinham condição de dar um túmulo para Jesus. Não, é porque ele tinha sido condenado como um malfeitor, como um infrator, como um criminoso. E os criminosos não tinham sepultamento honroso. Eles eram lançados nesse lugar chamado inferno. Os outros ladrões que foram crucificados com Jesus, os corpos dos dois, sem sombra de dúvida, foram lançados nesse lugar, porque eles foram condenados como criminosos. Jesus, falando para os moradores de Cafarnaum, ele usou o exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele disse assim, Cafarnaum, vocês estão pensando que vocês estão no céu, que foram ou que serão elevados aos céus? Não, vocês descerão ao inferno. Olha só, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti, Cafarnaum, se operaram, teria ela permanecido até hoje. Não está dizendo que eles teriam ido para o céu, não. Eles teriam permanecido até hoje. Por quê? Porque todos os milagres que Jesus fez em Cafarnaum foi apenas para que eles o reconhecessem como sendo o enviado de Deus. Para que eles pudessem reinar a partir daquele momento, desfrutar do privilégio de ter recebido o Filho de Deus. Se lembra de Simeão, que quando pegou Jesus, aquele velho ancião, pegou Jesus no colo para apresentar lá no templo, como era um costume deles, ele disse assim, Senhor, despede o teu filho em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele morreu fisicamente, mas morreu tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que o Salvador do mundo estava ali. Logo, logo o mundo seria salvo, ele estava com o Salvador nas mãos dele. E ele não viu nenhum milagre, ele pegou Jesus ainda criança no colo. Aí Jesus está dizendo, se Cafarnaum tivesse visto os milagres se o povo de Sodoma e de Gomorra tivesse visto os milagres que Cafarnaum viu, o povo era diferente. Por que Jesus citou o nome inferno para Cafarnaum e usou o exemplo de Sodoma e de Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra, todos os moradores daquelas duas cidades, eles morreram onde eles estavam, na cidade. Quem estava na praça morreu na praça, quem estava dentro de casa morreu dentro de casa, mas nenhum foi sepultado. Eles foram mortos e não houve honraria, porque nenhum deles foram sepultados. E era desonra para um ser humano, para um habitante de qualquer comunidade, morrer e não ser sepultado. Ser jogado no fogo, ser jogado no lixo. Então era isso que Jesus estava dizendo. Quando Jesus usou Sodoma e Gomorra e citou o termo inferno aí, inferno é o que eles viveram. Inferno nunca foi um lugar eterno onde o espírito vai sofrer eternamente e Deus vai ficar olhando, bem feito, porque você não quis crer em mim. Nunca foi esse o que Jesus quis passar. Nunca foi esse entendimento que ele quis passar para os seus discípulos e nem tampouco para aqueles que o seguiam. Você lembra do que eu citei agora há pouco? Mateus capítulo 18, versículo 9. Diz com mais detalhe, e se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o, ou seja, faz aí o teu sacrifício, recebe a punição enquanto tu tem vida. Por quê? Porque se tu receber a punição agora, quando tu morrer, tu vai ser sepultado com honra, pelo menos diante dos homens você vai ser honrado, apesar de que diante de Deus a honra
a nossa desonra recaiu sobre Cristo. Mas ele disse, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e o lança de ti, lança para fora. Melhor é entrares na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno de fogo. Ele quer dizer, é muito melhor tu viver a vida física mesmo. É muito melhor tu se manter vivo só com um olho cego de um porque arrancou, do que tu morrer e ser lançado, o teu cadáver para ser comido pelos corvos, pelas aves, pelos urubus, pelas aves de rapina e pelos bichos. O que é desonra. Para eles, na cultura deles, era isso. Sem contar que existe ou existiu nos tempos de Jesus esse inferno físico, literal, que era o que ele usava como exemplo, né, para transmitir uma mensagem para os que lhe ouviam. Por quê? Porque além desse inferno de fogo literal que queimava as impurezas e onde eram jogados os assassinos, e as pessoas que iam para lá iam porque estavam sendo desonradas por não receber um sepultamento, um túmulo digno. Assim como existia esse inferno físico e literal, existia a situação de inferno mental, tormento, desonra na mente. Mateus capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Você está entendendo aí? Mateus 23 e 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Quem era condenado a morrer e não ser sepultado eram justamente essas pessoas que eram julgadas e condenadas como criminosos por se comportarem como serpente, como víboras, perseguidores. Olha Jesus de novo, sendo mais específico, mais claro, conforme Lucas 12, versículo 5, falando do mesmo assunto. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Vocês, como pessoas, como seres humanos, vocês têm medo, o medo é natural do homem. E eu vou mostrar quem é que vocês devem temer. Temei aquele que, depois de matar, depois de assassinar vocês, de punir vocês, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Entendeu? Os homens, eles... Jesus estava dizendo, orientando os seus seguidores, não a ter medo de Deus, mas a temer ao homem. Por quê? Porque o homem é que tem poder de punir, de levantar uma acusação, uma condenação, um juízo, um tribunal, e desonrar o homem, tanto com vida como depois da vida. Por quê? Porque naquele costume, ser lançado naquele ambiente, sem ter direito de um sepultamento, era a pior desonra para um ser humano. E isso era aplicado apenas aos criminosos, às piores peças da época, aos piores seres humanos da época. Agora, se tratando do tormento mental, o inferno psicológico, que é o que o ser humano ainda com vida, ele se entra, né? Ele vivencia. Olha o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno. A alma, eu já falei, a sede das emoções, o psique, a parte funcional do corpo, aquilo que faz com que o corpo, a matéria, expresse os sentimentos, entendeu? Então, a alma é isso aí. Então, o que está escrito aqui? Não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Não me deixará no tormento e nem permitirá que a minha mente, que o meu entendimento seja corrompido. Essa é a mensagem. No mesmo capítulo 2 de Atos, versículo 31, o orador está se referindo a uma profecia, a uma fala do salmista Davi, que se referia a Jesus, ao que diz o texto, 2:31 de Atos. Prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo,
que a sua alma não foi deixada no inferno, lá naquele lugar que eu falei agora há pouco, nem a sua carne viu a corrupção. Olha o inferno mental aqui, Tiago 3:6. A língua também é um fogo. Observa que sempre o termo inferno está relacionado a fogo. A língua, Tiago 3:6. A língua também é um fogo. Sim, a língua. Qual o mundo de iniquidade? O que é iniquidade? É julgamento injusto. Sim, a língua, qual mundo de julgamentos injustos colocada entre os nossos membros contamina todo o corpo de entendimento, e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno mental, inferno no psique, tormento que a maioria das pessoas vivem. Tudo que você todo o sofrimento que você antecipa no psicológico antes de vivenciar ele no corpo, se a pessoa já começa a sofrer uma notícia que ele vai passar por uma coisa e ele já fica naquilo, meu Deus, que dia vai ser, como vai ser, será que eu vou sofrer? O nome disso chama-se tormento, inferno, e esse fogo fica queimando na sua mente enquanto você não tem um resultado, uma boa notícia de que tudo vai dar certo, de que tudo já foi concluído. O ser humano não consegue sair dessa vida de tormento, de inferno, de confusão. Na verdade, são muitas referências, o que levaria aí dezenas de áudios. Então, para não se tornar cansativo, é isso. O termo inferno nunca apareceu na Bíblia como uma sentença. Não. O termo na Bíblia sempre apareceu, o termo inferno na Bíblia, a sua aplicação e implicação foi sempre ao físico, à matéria, depois que o homem perece. E no tocante ao espiritual, esse inferno ele é vivenciado na mente, que é o que gera tormento, é o que gera pavor, é o fogo que não se apaga na mente. Quando Jesus disse que eu tenho a chave do inferno, em Apocalipse, né, capítulo 1, versículo 18, eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, que chave é essa do inferno? É a chave que tira o ser humano do tormento psicológico, é a chave da consolação. O que tira o homem do tormento mental, do fogo que faz com que a pessoa não tenha paz, não durma, tome remédio 24 horas para poder relaxar? Que chave é essa? O Evangelho, a boa notícia. O Evangelho é o que abre a mente do homem, é o que consola o homem, é que esclarece quem nós somos. O homem, enquanto ele não espiritualmente, né, em relação a Cristo, em relação à salvação, enquanto ele não sabe quem ele é a partir da cruz de Cristo, enquanto o homem ele não tem convicção de que o sacrifício foi feito, de que a obra foi perfeita, de que tudo foi consumado, enquanto o homem não sabe disso, toda vez que ele se lembra de Deus, de Cristo, de salvação, ele vive um inferno na mente, porque ele tem medo da condenação, ele tem medo do fogo eterno, ele tem medo da punição. Então a única coisa que liberta o homem, a única chave que abre esse inferno e tira o homem mentalmente dessa situação é o Evangelho.